Olá, poderosos, aqui é o professor Renato Martins. Vamos aí mais um vídeo de geografia. Hoje nosso vídeo é de resolução de exercícios. Nós temos aí alguns exercícios do Enem que focam o conteúdo, né, o tema aí basicamente da questão fundiária brasileira, né, questão agrária, agropecuária do Brasil. Então, a gente começa lembrando, né, que é um tema recorrente aí do Enem e de outros vestibulares. Aí nós temos aí, primeira questão, Coube aos Chavantes e os Timbira, povos indígenas do Cerrado, um recente e marcante gesto simbólico, a relação de uma tradicional corrida, a realização de uma tradicional corrida de toras de Buriti, em plena Avenida Paulista, que denuncia o cerco de uma de suas terras e degradação de seus entornos pelo avanço do agronegócio. A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais, caracterizados pelas dimensões em expansão territorial do agronegócio, em especial nas regiões centro-oeste e norte, e as leis de proteção indígena e ambiental. É bem no contexto nessa afirmativa, né? Vamos deixar ela aí para analisar os demais. Então, a letra B. Os grileiros articuladores do agronegócio e os povos indígenas pouco organizados no Cerrado. Veja só, aí está totalmente errado, porque os povos indígenas não são pouco organizados. Se eles fossem pouco organizados, eles não estavam na Avenida Paulista fazendo protestos. E aqui a ideia de grileiro está meio controverso, porque assim, grileiro é uma pessoa que frauda um documento de uma propriedade, ou seja, ele falsifica o documento de uma propriedade para se passar por dono da propriedade. E ele está falando aí, os grileiros articuladores do agronegócio. Então, você também não pode classificar os grileiros como articuladores do agronegócio. Então, a letra B está errada aí. Na C, as leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente e as severas leis sobre o uso capitalista do meio ambiente. As leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente e as severas leis sobre o uso capitalista do meio ambiente. Então, o que seria o uso tradicional do meio ambiente? Você tem leis severas e leis brandas, né? Para o uso capitalista, leis severas. É bem estranho, né? Contraditório isso daí. Na D. Os povos indígenas do Cerrado e os polos econômicos representados pelas elites industriais paulistanas. Veja só, eles foram fazer a manifestação na Avenida Paulista, mas isso não tem nada a ver com essa relação de elite industriais paulistanas, até porque é uma questão da zona rural, não do urbano. Na letra E, o campo e a cidade no Cerrado, que faz com que as terras indígenas dali sejam alvo de intervenções urbanas. Também não é intervenção urbana, lá no enunciado está dizendo que é relacionado ao agronegócio. Então aí ficou bem tranquilo para a gente fazer a eliminação, né, e chegar na ideia ali da alternativa correta. Então, a alternativa que traz a maior parte dos parâmetros aí, então a alternativa letra A. Aí vamos lá. Antes eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como o império da técnica, objeto de modificações, suspensões, acréscimos cada vez mais sofisticados e carregados de artifício. Neste mundo artificial inclui hoje o mundo rural. Considerando a transformação mencionada no texto, uma consequência socioespacial caracteriza o atual mundo rural brasileiro. Então, o mundo rural brasileiro, letra A. A redução do processo de concentração de terras. Não teve redução de concentração de terras no Brasil. Letra B. O aumento do aproveitamento do solo menos férteis. Não necessariamente, a galera quer usar os solos mais adequados. A ampliação do isolamento no espaço rural não vem ocorrendo isolamento do espaço rural, pelo contrário, né? Como o texto lhe diz, que o espaço rural vem ganhando seu espaço consideravelmente aí. A estagnação da fronteira agrícola do país
a gente tem índice de desmatamento crescente na borda da floresta amazônica. Então, é justamente para instigar o avanço da fronteira agrícola. A letra D está errada. Aí a diminuição do nível de emprego formal. Diminuição do nível de emprego formal é um problema exclusivamente das cidades, né? Então, como ele está querendo saber uma consequência que caracteriza o atual mundo brasileiro, essa aí também ficou bem tranquila, ficou bem sossegada, porque a gente consegue eliminar praticamente todas aí. Então, a alternativa correta, ó, aumento do aproveitamento dos solos menos férteis. Então, você começa a ter justamente essa perspectiva de aumento de produtividade utilizando técnicas e métodos de correção do solo. Então, a galera quer ocupar os solos mais férteis, só que daí desenvolvimento tecnológico e essa evolução da técnica vai lhe permitir uma aplicação de cultivos também nos solos menos férteis. Aqui no Brasil cresceu muito, por exemplo, a silvicultura, né, que é o cultivo de florestas, que se estabeleceu aí em áreas de solo menos fértil, além da cana-de-açúcar também. Então, vamos lá. Por que o senhor desconfia que a sua mulher está tentando matá-lo? Ela me surpreendeu, não, ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar. E de sobremesa, morango e uva. Olha só que interessante, né? Então, olha lá, a charge. Na charge, é uma crítica do processo produtivo agrícola brasileiro relacionado ao, letra A, elevado preço de mercadorias no comércio. Se tivesse elevado, ele não ia comer tanta variedade assim, né? O aumento da demanda por produtos naturais, o que ele está comendo ali são produtos naturais, mas isso não quer dizer que está relacionado a um aumento da demanda pelos naturais. Aí lá, C, crescimento de produção de alimentos. Também não seria, consequentemente, aí uma crítica, né? A charge não está falando nada de relacionado à produção de alimentos, no quesito de produção e produtividade, né? Aí na letra D, hábito de adquirir derivados industriais, também não pode ser de derivados industriais. E a letra E, uso de agrotóxicos nas plantas. Vai ficar destacando aí que comer vegetais se torna um risco para a saúde, né? Então, podendo aí ter essa implicação. Aí lá, os transgênicos dizem que está faltando alimento no mundo, mas não tinha inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome. Ah, não estou sabendo. Veja só, isso aí tá parecendo o povo brasileiro, né? Desinformado. Então a planta está falando do agrotóxico como se, aliás, desculpa, a planta está falando ali do transgênico, né? Como se ele não fosse o tal responsável para acabar com a fome no mundo, né? E a outra ali, coitada, nem tá sabendo de nada. Então, na verdade, o que ela está abordando ali sobre o transgênico é justamente o salvador da pátria, né? Foi colocado como salvador da pátria, devido ao ganho, ao aumento de produtividade e redução de uso de agrotóxicos. Mas, na verdade, a gente sabe que isso não se concretizou da forma como foi colocado. Então, a revolução genética aí que ocorreu na agricultura, ela foi muito benéfica, mas não ao ponto de eliminar o uso de agrotóxicos, como eram os discursos lá no início desses projetos. Mas vamos ao que interessa. Na charge faz referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura, uma contradição presente no espaço rural brasileiro devido a essas modificações produtivas está presente em, então lá, uma contradição, expansão das terras agricultáveis com manutenção de desigualdades sociais. Desculpa aí. A manutenção é você manter. Então você vai elevar ou vai pelo menos estabilizar a desigualdade social. Você tem expansão das terras agricultáveis, você vai plantar em mais áreas e você vai ter necessariamente a concentração de terras, concentração de renda. Por isso ele fala de que a manutenção das desigualdades sociais. Para B, a modernização técnica do território com redução do nível de emprego formal. Quanto mais técnico, mais especializada for a mão de obra,
menos informal ele fica, né? Então, mais formal esse emprego se torna. Então, tá errado aí. Aí na C, valorização da atividade de subsistência com redução de produtividade da terra. A subsistência geralmente na agricultura tradicional, né? Então, a gente está falando aqui de transgênicos. Então, transgênicos está relacionado à agricultura moderna. Aí lá na D, desenvolvimento de núcleos policultores com ampliação de concentração fundiária. Hoje, o principal produto transgênico no Brasil e possivelmente no mundo é a soja, né? Então, você tira aí essa perspectiva de desenvolvimento de núcleos policultores, porque policultura está relacionado à policultura, produção de alimentos, abastecimento do mercado interno, então pouco tem a ver com essa essência aí das monoculturas. Então lá, letra E. Melhora a qualidade dos produtos com relação à exportação e produtos primários. Essa aí ficou bem tranquila, né? Bem facinho para a gente desvincular as erradas, né? Então a gente consegue eliminar também com facilidade e a gente chega então na letra A. O que é interessante? Essas questões do Enem, às vezes, se você lê muito rápido, você não entende o enunciado. Então, o que é importante? Você sempre destacar o enunciado e pegar as palavras-chave do enunciado para conseguir fazer essa resolução. Vamos lá, para encerrar aí. O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era praticamente virgem, não possui infraestrutura de monta, nem outros investimentos vindos do passado. Pode, assim, receber uma infraestrutura nova totalmente a serviço de uma economia moderna. Então, o Centro-Oeste já foi uma região que se desenvolveu urbanizada, né? O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi da letra A. Industrialização voltada ao setor de base, não teve industrialização aí. A economia da borracha sul da Amazônia também não está relacionada. Fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado, bonita. Exploração mineral da Chapada dos Guimarães, nada a ver. E extrativismo na região pantaneira. Isso também não está relacionado ao que ele está abordando no texto, né? Então a gente não tem aí esse extrativismo na região pantaneira. Por isso, a alternativa correta, fronteira agropecuária, que degradou parte do cerrado. A gente pode encontrar também algumas referências falando de expansão da fronteira agropecuária, né? Ou expansão de frentes pioneiras. Na verdade, existem vários sinônimos aí que remete à mesma ideia, né? Que é a degradação do ambiente. Então, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido aí essas questões. E meu forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.